Geralmente no último domingo e tal, a gente tem um culto de encerramento do Ministério Infantil. Só que a maioria das nossas crianças hoje está lá em cidade continental, né? Temos também algumas professoras que não estão hoje aqui porque estão na prova. Eu falei para elas, vão passando pela prova, como diz o irmão Lázaro, né? Dizia o irmão Lázaro, dando glória a Deus. E aí a gente está com ausência, mas mesmo assim nós vamos trazer a palavra que Deus colocou no nosso coração, que tem a ver com pais e filhos, porque nós temos pais e filhos aqui nessa noite, tem? Quem é filho aqui, levanta a mão. Se você não for filho, meu filho, todo mundo é filho, né? Se você não for filho, você não está vivo, você nasce, é filho de alguém. Você pode não ser pai, não ser mãe ainda, mas filho você é de alguém. Então nós temos pais e filhos aqui, temos crianças, né? Aqui, adolescentes, e nós jovens, os adultos aqui presentes, e Deus quer nos falar dentro desse tema nessa noite. Vai ter uma ilustraçãozinha que a gente vai passando para vocês acompanhar, e a pergunta é: quem ensina quem? É uma pergunta importante que nós fazemos em nossos dias, dentro do conceito do lar, relacionamento dos pais e filhos. Quem ensina quem? Quem é responsável de ensinar a quem? E na prática, quem está ensinando a quem? Provérbios 22, 6, é bem conhecido dos irmãos que diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos ler naquela tradução? Instrua, juntos, instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Amém? Essa aí ficou melhorzinha, né? Porque as pessoas, quando envelhecer, o pessoal não gosta muito da ideia de envelhecer, mas envelhecer é bom. Quem chega à velhice já rompeu, né? As jornadas da vida, é um privilégio. Mas nessa caminhada da vida, o autor dos Provérbios, Salomão, o sábio Salomão, ele vai dizer que o pai, a mãe, os pais devem ensinar o filho no caminho em que deve andar. É claro que aqui nós temos um conceito geral, mas trazendo para nós, igreja, temos um conceito muito específico, que nós sabemos quem é o caminho. O caminho é no ouvido. Estou surdo. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos no dia a dia a andar no caminho. Nós falamos aqui na quinta-feira sobre batismo de criança, que a gente não realiza, porque nós entendemos que não é o batismo que salva, mas nós orientamos que a criança deve ser desde pequena, desde o ventre, ensinada no caminho em que deve andar. O ventre deve receber as orações, a palavra, os louvores, para ir assimilando ali que ela está nascendo no lar cristão. Como que as gerações interpretam o ensino? Gerações que eu digo, as gerações dos mais adultos, nós, aquela geração agora dos jovens, adolescentes, a nova geração aí, que eu não sei como é que é o nome dessa geração, não é Y mais não, né? Alfa. Começou de novo então? Renovou o alfabeto, acabou e começou. Então tem a nova geração aí. Como que as gerações estão interpretando e estão trabalhando a forma de ensino no lar? O que tem sido aprendido a respeito sobre a maneira e as responsabilidades do ensino no lar? Nós podemos pensar nesse aspecto de relação de ensino no lar em pelo menos 3 tipos de ensino, que se trata de hierarquia. Primeiro, o ensino de cima para baixo. Vamos chamar dessa maneira, de cima para baixo. Aquele que é o adulto, o ancião da casa, o mais velho, né? Nós, mais vividos, não mais velhos, não mais antigos, mas mais vividos, aprendemos que o mais velho fala, o mais novo ouve e obedece. Não é isso? Então, aquele que era mais velho, às vezes na situação mais autoritária, até mesmo, ali o contexto de
que eu falo, você cala a boca e obedece. E às vezes, no contexto até mais agressivo, que hoje é a violência doméstica, leva um tapa na boca se me responder. É assim, a geração que às vezes nós somos criados. Quem não conheceu o rei, o cinto, né? Os castigos, vara de goiaba que não quebra à toa, a boa, a havaiana que é boa que não quebra. Então a gente tem toda uma geração que aprendeu a ensinar seus filhos, se fala uma vez, se não obedeceu, ele na chibata, não é verdade? A gente tinha o costume de quando o mais velho estava falando, a gente ficava silêncio. Você tem o que aprender. E se você fizesse alguma coisa, ou falasse alguma coisa fora de hora, o olhar do pai para a gente já dizia, ficar quieto, senão depois em casa de pé. E a gente silenciava por um olhar que a gente via. Não era assim? Então nós temos esse tipo de geração, esse tipo de ensino. Depois alguns pais até entenderam que foram radicais demais, até pediram perdão para os filhos, que na hora, às vezes, do diálogo, de dar um conselho, em vez de dar um conselho, já foram logo para a vara, porque estavam nervosos, bateu na hora que estava nervoso demais, em vez de só corrigir, espancou. Então teve exageros e acertos, como em todas as gerações. Mas nós temos um segundo tipo de geração, de ensino nas gerações, que é a geração que está hoje aí na esfera da adolescência, da juventude, que prezam pelo ensino em mesmo nível. A gente fala aquele ensino de falar com igualdade, na base da igualdade. Você sabe, mas eu também sei. Quero discutir o assunto. Não quero simplesmente ouvir e engolir. Então eu tenho direitos, eu também tenho opinião, eu posso até aceitar aquilo que você está falando, mas você tem que me convencer de que você está certo, de que eu estou errado. Eu estou falando de diálogo de filhos com pais. Não é verdade? Isso já acontece. Eu já vi alguns filhos balançando a cabeça. É verdade? Tipo assim, tem que ser assim. Isso também tem os seus prós e contras. Tem, às vezes, as dificuldades nesse sentido, mas é uma realidade, a busca dessa geração de você falar no mesmo nível. Não basta somente dizer, faça porque eu estou mandando. Não. Por que eu tenho que fazer isso? Me convença do contrário, me convença de que eu estou errado. Então, é uma coisa mais na igualdade. Eu não estou dizendo isso apenas a nível de adolescentes, de jovens, mas a nível de crianças até mesmo, que já se colocam no pé de igualdade com os pais na discussão. E aquele que é mais raiz já fala bem assim, igualdade se trata de fazer que, senão o bicho vai pegar. E nós temos o terceiro tipo, é a geração mais nova aí, que estamos dizendo que é a geração alfa, que é o ensino de baixo para cima, que eu posso chamar também de nível invertido. Esse é o ensino das próximas gerações. O filho fala o que quer, o pai ouve, e se falar alguma coisa, o pai apanha. Isso é uma realidade. Recentemente nós vimos aí uma situação de um menino de 8 anos que esfaqueou a mãe, matou a mãe com uma facada. Porque a mãe tinha corrigido, eu não me atualizei do assunto, o que foi a correção. Chamou a atenção de alguma situação. E quando foi buscar o celular, né? O celular tinha que estar no meio. Quando foi buscar o menino teve uma atitude impulsiva de esfaquear a mãe
E diz até que a mãe, ainda antes de morrer, o abraçou. Mãe é mãe, né? Mas eu quero chamar a atenção de que chega-se um ponto em que os filhos não podem ser corrigidos pelos pais, porque eu já vi filhos dizer assim: vou lá na delegacia te denunciar. Se você me der uma palmada, olha a lei da palmada, não pode dar palmada. Na verdade, a gente aprende que a mão que acaricia não é a mesma que... Isso aí é uma coisa que tem que se aprender. Há outras formas de corrigir, que não seja só a própria da mão. Pode ser a vara da goiaba. Mas o fato é que crianças estão sim denunciando os pais, porque entendem que, ao serem corrigidas, estão sendo agredidas. É claro que a gente tem que entender que existem de fato agressões. Nós sabemos que há crianças que estão sofrendo agressões nos lares, crianças que estão sofrendo vários tipos de violência, são espancadas, daqui a pouco aparece morta, os pais inventam que a criança caiu da janela, rolou a escada. A gente tem essas coisas. A gente tem crianças que são violentadas sexualmente. É a realidade triste do mundo que a gente vive. Mas há fatos genuínos de pais que querem corrigir de verdade e são confrontados por um tampinho que diz assim: se me corrigir eu te bato. E alguns já estão carregando até uma arma assim e falam assim: me corrigir eu te dou teco. Pais que têm medo dos filhos. Eu lembro de uma senhora que fui conversar, estava desesperada com a filha dela. Ela foi chamar a filha no quarto, abriu a porta do quarto. Quando ela abriu a porta do quarto, sem pedir licença à filha, a filha tacou um negócio lá de dentro e falou assim: nunca mais entra no meu quarto sem pedir licença. Pastor, o que eu faço? Aí eu fui para a Vale de Goiás. Recebe uma Vale de Goiás, tem que estar em tempo ainda. Você perdeu o controle com a sua filha. Então nós temos aqui um outro tipo de geração, onde já está acontecendo isso, e a tendência é piorar disso, onde filhos, entre aspas, estão querendo ensinar os pais a forma de ser, a forma de viver, a forma de agir, e muitas vezes os pais se sentem coagidos, calam a boca, porque também não pode causar nenhum trauma psicológico para o filho se falar alguma coisa, porque nós temos a realidade, existem as síndromes aí, existem os transtornos aí. Mas eu digo, irmãos, eu tenho dito, eu também tenho especialidade na área de terapia familiar, e eu digo o seguinte, que diagnóstico não é sentença. Seja de enfermidade física, seja de transtorno, seja de síndromes, sejam as questões emocionais ou espirituais, não é sentença. Muito pelo contrário, diagnóstico é algo que nos ajuda a identificar o que temos para buscar uma solução que mais venha me ajudar a vencer aquela síndrome, aquele transtorno, aquilo que eu tenho ou que alguém da minha família tem. Então a gente não pode sentenciar ou usar-se disso para também como um escudo, porque eu tenho essa síndrome, porque eu tenho esse transtorno, porque eu tenho essa doença. E isso é muitas vezes usado hoje até mesmo como uma chantagem emocional e relacional. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então, 3 tipos: ensino de cima para baixo, ensino ao mesmo nível, ensino de baixo para cima. Mas quais dessas interpretações estão corretas? A resposta: nenhuma delas. E todas elas, no sentido de que delas nós podemos subtrair coisas boas, mas nenhuma delas em si, seja o autoritarismo, seja a gente achar que está em pé de igualdade com filhos, com pai, e muito menos a filho ensinar a pai, nenhuma delas está dentro
de uma realidade que nós podemos dizer assim, isso aí é o ideal. Não. Porque o ensino, ele requer níveis diferentes. Esse princípio, ele estabelece que o nível de igualdade, por exemplo, que é aquele que está no meio aqui, o pai e o filho, que os dois com a carinha empurrada, porque na verdade não conseguem chegar a um consenso, esses níveis de igualdade não cabem aqui, porque quem ensina sempre tem algo a mais a passar, e quem está aprendendo sempre tem aquilo que aprender. Se fosse assim, fosse o contrário, a gente poderia, na escola secular, deixar o aluno dar aula para o professor. Mas pode isso acontecer? Não. Por que o aluno está ali? Porque tem alguém que já aprendeu aquilo que ele precisa aprender, que está ali ensinando. Então, níveis de autoridade, de ensino requer esses níveis diferentes, porque os pais, nós precisamos deixar isso muito bem claro no relacionamento familiar de pais e filhos e para os netos, que os pais têm uma experiência de vida, mesmo que com erros, e às vezes até por causa dos erros, se ele aprendeu com aqueles erros, para passar para os seus filhos. Então, quem é o professor? O pai e a mãe. Quem é o aluno? O filho. E ele precisa aprender isso, porque no sentido espiritual, Deus também nos ensina isso. Ele é o nosso pai, nós somos filhos. Às vezes nós queremos ensinar Deus. Às vezes a gente faz até oração, falando para Deus o que Ele deve fazer, como que Ele deve fazer, e no tempo que Ele deve fazer. Aí Deus fala assim, não é nada disso. Apaga tudo aí, está tudo errado. Vão escrever de novo. Volta lá na caligrafia para você aprender a escrever. Eu, seu pai, seu Deus, sou o seu professor. E eu vou te ensinar a viver isso que Deus nos fala. E esse princípio é passado para a família. Então, pais que não assumem a responsabilidade de ensinar, estão quebrando um princípio de Deus, da palavra de Deus. Tem medo de falar com o filho, ou negligencia a responsabilidade de ensinar, porque está buscando tantas outras coisas, ganhar dinheiro, trabalhar, estudar demais, ou às vezes não está nem aí para a vida, eles que se viram. Então, estão perdendo a questão da sua responsabilidade. Agora, o nível de igualdade, então, pais e filhos, ele cai aqui. O pai sempre vai ter algo a mais a passar para o seu filho. Repito, mesmo quando ele cometeu erros na vida. E às vezes os pais, todos nós cometemos, e às vezes os pais vão olhar e vão dizer assim, meu filho, não faça igual o papai fez, não. Não faça igual a mamãe fez, não. Meu filho se deu nisso e naquilo. Eu não me arrependo de ter vocês, mas eu poderia ter feito de uma maneira diferente. E o que o filho precisa entender? Olha, meu pai já passou por essa experiência. Eu posso passar por isso e querer aprender pelos meus próprios meios e sofrer, ou eu posso ouvir e evitar sofrimentos na minha vida, na minha caminhada. Quem ensina, portanto, tem autoridade sobre o assunto e exerce autoridade sobre o que necessita de ensino. Então, assim, um nível invertido, que é aquele do filho ensinar o pai, também não cabe, porque a autoridade foi dada ao pai por Deus e não dada ao filho. Você precisa entender isso. Quando a gente inverte os princípios da palavra de Deus, as consequências vêm. E nós estamos vendo as consequências na sociedade. Nós estamos vendo as consequências aí na família. E se essas consequências, essa inversão, melhor dizendo, aí, ela ocorre por permissão dos pais. Quando vai dando corda, quando vai deixando. Às vezes eu fico triste quando às vezes eu converso com pais, e às vezes algum assunto sobre os filhos, os pais estão preocupados, e aí eu digo assim, confronte seu filho sobre isso. E a gente percebe que pais que têm medo de confrontar seus filhos com a verdade.
com a palavra, com o ensino. E está invertido o relacionamento. E precisa agora passar por uma restauração de valores do lar. Precisa-se, no entanto, destacar que a autoridade do pai e da mãe do lar é diferente de autoritarismo. Enquanto que o autoritarismo é exercido por meio da imposição, eu mandei, você cala a boca e obedece, a autoridade baseia-se na vida e exemplo, sem ao qual o ensino de cima para baixo se torna ineficaz. Então, se eu sou aquele pai, aquela mãe, que digo faça o que eu mando e não faço o que eu faço, o meu ensino é ineficaz. Pais que estão com cigarro na boca e falando para o filho não fumar. A grande tendência é que o filho vai se tornar um fumante, porque os olhos dos filhos brilham. O seu super-herói é o seu pai, é a sua mãe. Eu lembro que quando meu pai me viu mexendo com os barros, fazendo os predinhos lá no quintal de casa, eu já fazia prédio desde criança, com bloquete que eu arrancava da rua que estava em calçamento. O Senhor já me perdoou, eu era criança. E aí, fazia ali até segundo, terceiro andar. Aí, meu pai falava, uma vez meu pai falou assim, alguém comentou assim, esse filho seu vai seguir a sua mesma carreira, porque eu já estava vindo para a obra com ele. Aí ele falou assim, não, eu quero uma coisa melhor para o meu filho, porque na época ser pedreiro era sofrido, hoje não, pedreiro é rico, mas na época era sofrido. Hoje está se procurando, até na internet, se procura-se pedreiro para casar, né? Porque os caras estão ganhando bem, mas na época era difícil. O papai falou, não, é muito sofrimento, meu filho não vai ser pedreiro. Mas não teve jeito, eu me tornei pedreiro. Porque quando eu olhava para o meu pai, meu herói, fazendo obras, era o que eu queria fazer. Eu deixei a função apenas para o ministério, como um chamado. Senão eu estaria até hoje trabalhando como pedreiro, porque gosto muito também de fazer. Então os olhos dos filhos se enchem. Quando o pai é autoritário e não tem autoridade de fato, isso é corrompido. Porque ele manda, mas ele não tem uma vida para ensinar. E o que nós falamos precisa ser acompanhado pelo nosso viver. A gente vê aqui com a orquestra, que hoje não está aqui, mas a gente vê como que é difícil para filhos que começam a estudar na orquestra o instrumento, para eles permanecerem na igreja, aqueles que não têm seus pais na igreja. Pais que dizem assim, vão para a igreja, mas eles mesmos não vêm juntos. É muito mais difícil para esse filho permanecer do que para aquele filho cujo pai e a mãe estão na casa de Deus, porque ele está vendo o exemplo. Então ele vem e o pai e a mãe estão ali também, e a continuidade dele no caminho da casa do Senhor é quase que certa, porque tem o acompanhamento e tem o exemplo dos seus pais. A vida de quem ensina é a sua credencial, que lhe autoriza a ensinar. Esse princípio repara os erros cometidos nas interpretações das gerações, seja do ensino de cima para baixo, do mesmo nível, ou ensino invertido. Erros do tipo de ensino sem vida, da autossuficiência, da atual geração que acha que não precisa de ensino de conceitos, ou da aversão a autoridades e inversão de valores desta nova geração, desse tempo e do tempo futuro. A superioridade de quem ensina não está no cargo, ou na posição, ou na sua função, ou no título que ela ocupa, e sim no exemplo de vida que ela exerce. Eu gostei muito dessa figura que eu coloquei ali, de uma mãe carregando a bacia na cabeça. É grande aquela bacia, né, irmãos? Se tiver cheia, deve estar pesada. E a pequena, eu acho que é uma menininha, né? Está com o vestidinho, está com a bacia também na cabeça. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, o exemplo leva.
Quando você vê fazendo, você quer imitar, você quer também fazer igual. Jesus ensinou com a sua própria vida que quem quiser ser o maior, seja aquele quem serve. Jesus fez isso. E ele disse para os seus discípulos que quem vai ser o maior no reino dos céus, seja o menor aqui na terra. E a gente sabe quem se colocou na posição de menor aqui na terra. Foi o próprio Jesus. E ele é o maior no reino dos céus, porque ele humilhou-se a nossa condição humana e foi servo dos servos. Ele serviu a servos, que somos nós, nos dando o exemplo, então, que o ensino se mostra com a vida. Jesus ensinou com palavras, as palavras são importantes, é importante o momento de diálogo, é importante dizer o que tem que se fazer, o que é certo e o que é errado, mas juntamente com isso precisa vir o exemplo, o fazer. Aquilo que eu ensino, eu preciso estar praticando na minha vida, para que o meu filho, a minha filha, veja que eu ensino, aquilo que eu falo é condizente àquilo que eu vi. A superioridade do ensino está em transmitir tudo que recebemos de Deus, àqueles que estão sobre a nossa influência. Ou seja, não somos capacitados para sobrepor o outro, mas para servi-lo com o que temos. É isso que Jesus ensinou. Pais, tudo que vocês receberam até aqui foi para servir a nova geração. Foi para passar para uma nova geração valores, que essa nova geração também venha passar para outros, é o servir. Nós vamos, provavelmente antes deles, é o curso natural da vida. E nós temos que ter servido poderosamente essa nova geração, para que seja uma geração espiritual forte. A Bíblia fala da apostasia, dos fins dos tempos, onde Jesus fala, porventura nos fins dos tempos haverá fé na terra. E nós estamos vendo que de geração em geração, a apostasia ela está acontecendo, pela falha de a geração presente transmitir à nova geração a palavra de Deus. Então é algo de muita responsabilidade para a nossa vida. É responsabilidade de quem ensina a fazer para depois requerer, assim como Deus primeiro nos amou, para depois requerer que nós o amássemos. Aliás, a Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele primeiramente nos amou. Os nossos filhos aprendem a nos amar quando nós primeiramente os amamos. Nisso é a hierarquia do ensino saudável, no nível de cima para baixo, quando os pais ensinam com amor aos seus filhos. Se como pais não ensinamos os valores do amor com a vida, não podemos exigir esse amor, se nós realmente não amamos. Não podemos exigir amar, ser amados, se nós não amamos. Não podemos exigir respeito, se nós não respeitamos. Me respeita, menino, mas você está respeitando o menino? A gente precisa ensinar aquilo que a gente está vivendo em nossa vida. A autoridade do ensino nem sempre tem a ver com a experiência de vida, pois muitos não aprendem com elas. Há muitos anciãos que não aprenderam a viver na vida e continuam cometendo os mesmos erros que cometiam nas suas juventudes. Ela não tem necessariamente que ver com a idade, pois há muitos que envelhecem sem aprender nada, e há jovens que aprendem muito rápido. Em grandes empresas hoje há jovens liderando velhos de casa, porque alguns da geração não se atualizaram, não perceberam que o mundo estava mudando e ficou para trás. Aí veio um novo que já nasceu plugado, na internet, e passou na frente. E aquele que estava anos numa empresa, que podia estar naquela posição lá em cima, agora foi passado por um novato. Ele falou assim: chegou esse rapaz de fralda e tomou meu lugar na empresa. Não, por quê? Porque ele aprendeu aquilo que você podia ter se dedicado para aprender, aberto seus olhos para aprender, e não
e não aprender. Nisso está a igualdade do ensino. Todos podem e todos têm algo a ensinar, se de fato estiverem dispostos a aprender. O quanto mais rápido aprender, mais rápido você tem também a ensinar. Por exemplo, os jovens que vêm, que estão na casa de Deus, que se converteram antes dos seus pais, têm espiritualmente algo a ensinar que os seus pais ainda não tiveram. E aí nós levamos até mesmo ao nível da inversão, quando muitas vezes era para os pais estarem ensinando os filhos no caminho que devem andar. Aí está o ponto positivo da inversão de ensino. Muitas vezes os filhos que estão vindo na igreja vão para casa ensinar os pais no caminho que devem andar. Eu já vi tantos pais virem para a igreja porque o filho veio para a escolinha, aprendeu com a tia e chegou e ensinou em casa, orou em casa, e aquilo foi tocando o coração dos pais e eles se converteram a Jesus. Já vi situação de adolescentes que eram aborrecentes em casa. Segundo os pais, eram meio que assim, vou falar baixinho, um diabinho em casa. Já ouvi pai dizer isso. E vieram para a casa de Deus e a vida deles foi transformada. E os pais viram essa diferença. O que aconteceu na vida desse menino? E esses pais vieram para Jesus porque viram a transformação na vida do filho. Então é um ensino que vem aí agora, entre aspas, de baixo para cima. O filho ensinando os pais no caminho em que deve andar. Portanto, nesse sentido, todos os três níveis têm o seu valor. Quando pais ensinam com amor, com verdade, com exemplo de vida. Quando nós compartilhamos um com o outro aquilo que nós temos a ensinar, porque os pais têm muito a ensinar da antiga geração, mas os novos têm muito a nos ensinar também, principalmente quando se trata da tecnologia. E aí, às vezes eu estou lá recorrendo para a Vitória, Vitória, resolve esse negócio do celular aqui. Eu sei que até eu conseguiria, tá, irmã Elias? Conseguiria, mas ia demorar um pouquinho mais. E ela resolve mais rapidinho, com um dedinho rápido. Então a gente tem coisas que eles podem muito nos ensinar e a gente precisa. Eu achei lindo quando a Lucia ensinou o pai dela a mexer no computador. E agora ele está disparado no Facebook. Então, assim, aquilo que às vezes a nova geração sabe tanto, mas não para sentar junto com o idoso para ensinar a mexer no aparelho. Acha até que está perturbando. Ah, seu velho. Não, gente, por que você não ensina? Senta lá, ajuda a acessar aquele aplicativo. Vê se lá no INSS não levaram o dinheirinho lá da aposentadoria do seu avô, da sua avó. Ajuda a achar isso aí. Então você, jovem, tem muito a te ensinar, muito a passar, como também muito a receber. Igualdade. Mas aquilo que você tem a mais, espiritualmente falando, em todos os sentidos, também você pode ensinar na sua casa, à sua família, aos seus pais. E nós, pais, temos que ter humildade de aprender. Porque a nova geração, principalmente aqueles que estão com Jesus, tem grande valor. Eu estou feliz, animado, porque estou vendo o movimento da Jubase nascendo novamente. Eu peguei na minha época de juventude um tempo de uma Jubase, juventude batista serrana forte, que movimentava a serra. Depois a juventude deu um esfriado, e hoje ela está de novo, com vigor, crescendo, enchendo templos de jovens adorando a Deus, participando até de vigílias de homens, dos adultos, ajudando a união de homens de serra. Então, é isso, é esse movimento, esse crescimento da igreja. Eu quero concluir dizendo que é a função do pai ensinar. Por isso deve buscar em Deus essa capacitação, na palavra de Deus, para instruir no caminho que deve andar. Se você aprendeu algo de Deus antes do seu pai, da sua mãe,
Você é pai espiritual dele, mas nunca pai terreno. Você, menino, você, menina, pode ser um pai e uma mãe espiritual na sua casa, mas nunca um pai e uma mãe terreno. Tem que manter o respeito, mas você pode, com oração e com princípios, ensinar os seus pais também no caminho que devem andar. Passa aí para mim, isso lá, eu quero encerrar aí com 3 frases, 2 estão ali. Leia junto comigo essa frase. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. No fundo, né? Então você precisa transferir aquilo que você sabe, compartilhar, para que outros se tornem sábios também nisso que você sabe. Mas você precisa aprender com aquilo que você ensina. Passa outro. Vamos lá? Quem não senta para aprender, jamais poderá ficar em pé para ensinar. Tem gente querendo ensinar aquilo que nunca aprendeu. Então, um dos princípios para você ser um bom ensinador, um bom instrutor, um bom professor, é que você seja ensinável, é que você seja uma pessoa disposta a aprender. Os melhores professores hoje são aqueles que estão sempre numa cadeira, sentando e aprendendo com outros. Eles sempre se reciclam, eles nunca param. Eles nunca ficam lá atrás dizendo assim, sim, eu fazia lá atrás. Não, agora eu quero aprender o novo também. Eu lembro de uma história de uma senhora que era professora de uma classe de mais de 40 adolescentes. E então, quando havia ensino para professores de adolescentes, ela estava lá sentada, aprendendo. E quando foram apresentados, descobriram que ela era uma professora de mais de 40 adolescentes, há vários anos, com a vasta experiência. Quem estava ensinando falou bem assim, mas era para a senhora estar ensinando aqui. Ela disse, não, eu tenho muito ainda o que aprender. Quem acha que já chegou lá, para de crescer. É água estagnada, e a água estagnada parada, ela apodrece e fede. Mas a água corrente, ela vai fluir e ela vai saciar a sede de muitos. Eu quero concluir com a frase, não está aí, mas que diz assim: quem ensina, aprende ao ensinar. Quem aprende, ensina ao aprender. Toda vez que a gente ensina, a gente aprende algo, né? A gente senta para orientar e aquilo orienta também a nossa vida. Quando a gente prepara o estudo, quando a gente prepara uma aula para a escola bíblica, quando a gente prepara para uma conversa, muitas vezes aquilo que você vai ensinar vai chamar a atenção e diz, mas você também tem que consertar isso na sua vida. No momento que você se prepara para ensinar, você já está aprendendo. Por isso nós temos que estar sempre ensinando também aos outros. Mas quem aprende também ensina ao aprender. O que ele ensina? Ele ensina a ser uma pessoa ensinada. Quando eu sou uma pessoa disposta a aprender, eu estou ensinando o outro também a ser disposto a aprender. Quando eu paro para ouvir, o outro aprende comigo também a parar para ouvir. A tornarmos pessoas ensináveis, pessoas que estão sempre prontas a aprender e a crescer. Portanto, irmãos, eu quero concluir então a palavra de Deus no nosso coração desta manhã, dizendo quem ensina quem. O papel de pais é fundamental, mas todos nós temos que aprender uns com os outros, pais com filhos aprendem. Todos nós temos algo a ensinar, e nós temos que estar sempre num aprendizado constante, e compartilhando aquilo que nós aprendemos. Temos humildade de aprender também no contexto familiar. A melhor escola é a família. Por isso ela é tão atacada pelo inimigo. Invista no ensino do seu lar. Separe tempo no seu lar para ler a Bíblia e ensinar a Bíblia, para conversar sobre coisas do dia a dia, para aprender um com o outro. Peça conselhos. A gente pede conselhos de pessoas lá de fora. Os jovens pedem conselhos dos amigos lá de fora. Mas você tem o melhor amigo dentro de casa, seu pai, sua mãe, seu irmão. Pessoas que vão te aconselhar com amor. E vamos viver uma vida de ensino saudável dentro do lar. Amém? Você quer consagrar o seu lar agora diante do Senhor?
para que seja um lar de crescimento, de aprendizado. Eu quero te convidar a se colocar em pé neste momento. Eu quero orar por você nesse sentido. E você, como pai, dizer: Senhor, eu quero pedir ao Senhor para que eu possa receber meu papel. Você, filho, às vezes está na rebeldia, pede para ser obediente e valoriza o contexto de ensino do lar. Eu não vou fazer essa oração, eu vou pedir o pastor Orlando para vir aqui à frente, nos visitando nesta noite, prazer receber. Vou pedir o pastor, ele está com vocês todos, você de início, nos visitando, que prazer, sabe aqui você? Ele vai orar por nós e pedir pelos nossos lábios. Coloque diante do Senhor. Eu não sei o que você está enfrentando. Talvez você esteja enfrentando rebeldia dentro da sua casa, talvez esteja meio se descabelando em alguma situação. Mas se coloque, porque o seu lar é uma escola. A gente ensina e a gente aprende. Pai querido, Pai de amor, de essa bondade, louvado e exaltado pelo teu nome. Como é bom estar, Senhor, na tua casa, para juntos, ó Pai, aprendermos a razão de termos uma família feliz e sermos uma família feliz, principalmente quando o Senhor está presente. Pai, em nome de Jesus, que esse ensinamento que foi passado nessa noite para os nossos corações, nossa vida, que possa ter entrado em nossas mentes, ó Pai, e que possamos aprender muito mais, colocando em prática, Pai, esse ensinamento que é o ensinamento da tua palavra. Muito obrigado, porque essa agência tem, Senhor, juntamente com o seu pastor, se preocupado, ó Deus, principalmente com o crescimento, com o ensinamento, com o aprendizado e para completar ainda mais a leitura da tua palavra, o ensinamento da tua palavra. Pedimos em nome de Jesus, esteja abençoando cada família aqui representada. Se alguém em seu lar tem algo contrário a Deus, desse ensinamento, ó Deus, ou mesmo pelo ensinamento, sabe que está acontecendo algo de diferente, que o Senhor mesmo possa dar sabedoria, ensinar aos seus pais, ensinar aos seus filhos, que é muito bom compartilhar um com o outro, principalmente o teu amor. Obrigado, Deus, por mais esse momento tão especial. Meu Deus, abençoa a vida do teu servo, pastor Ismael, sua família, Pai. Continua usando o teu servo, Pai. E quando nesse momento, ó Deus, nos preparamos para o final desse culto, que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, guardando, nos dando, Senhor, principalmente a luz da tua misericórdia, e que possamos colocar em prática, Pai, não só o que aprendemos aqui de ensinamento, mas que possamos ensinar a outras pessoas que vale a pena aprender um pouco mais, porque a tua palavra é que nos orienta sobre isso. Ó Deus, nós vemos o que diz Salomão, Pai, nos ensinando. Como é bom uma criança, Pai, ser ensinada. Que nós possamos colocar em prática, ensinar a criança o caminho que eles podem andar e que deve andar, Pai. Assim como nós, que aprendemos algo, ó Deus, muitas vezes, nossos pais passaram por um momento muito difícil, mas, ó Deus, nos ensinaram a ser pessoas sábias, pessoas de respeito, pessoas de caráter. Muito obrigado. Obrigado pelas famílias que alcançaram. Em nome de Jesus. Amém.